Messias também. Eles tinham o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E Filipe chegou e disse: o Messias que vocês esperam é Jesus. Quem sabe já tinha uma comunidade de cristãos ali. Quem teria fundado essa comunidade? A mulher samaritana, que se converteu. E ela foi e falou, e diz lá o texto, que muitos homens de Samaria creram no testemunho dela. Quem sabe já tinha uma comunidade ali de cristãos de Samaria. Quem sabe que foi por isso que Filipe foi lá, que já tinha uma base. E ele chegou na cidade anunciando que Jesus é o Cristo esperado. Primeira coisa. Verso 6 diz aí que as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia. Que coisas Filipe dizia? Filipe estava pregando o evangelho puro e simples, que em Cristo Deus oferece perdão de pecados, mesmo a samaritanos, não é só os judeus não. Isso Estevão tinha dito com muita clareza, não é somente para nós não, mas é para o mundo todo. E Filipe agora vai dizer a mesma coisa em Samaria, é para vocês também o perdão de pecados. O Messias é judeu, mas o que ele fez é para o mundo todo. Nele se cumpre a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. O evangelho anunciado ali em Samaria. Diz aí o texto do verso 7 ainda que a multidão dava atenção ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Lembra que Filipe, juntamente com Estevão, foram ordenados com imposição de mão dos apóstolos. Imposição de mãos na Bíblia significa transferência de alguma coisa. No caso dos ofícios, de autoridade para liderar a igreja. No caso dos apóstolos, quando eles impuseram as mãos sobre Filipe e Estevão, eles transferiram o dom de cura. Eles tinham poder, como os apóstolos, de realizar sinais e prodígios. Fora esses dois, só os apóstolos fazem milagres no livro de Atos, não é interessante? Fora esses dois, só os apóstolos fazem milagres no livro de Atos, exatamente porque o dom de curar estava ligado ao apostolado. Então você tem um homem apostólico aqui, Filipe, que está curando as pessoas, expelindo demônios. Diz aqui que os demônios saíam gritando em alta voz, como gritavam quando Jesus expelia, quem sabe dizendo: tu és o Filho de Deus. Talvez os demônios lá estavam reconhecendo que de fato o reino de Deus tinha chegado a Samaria. E está dizendo aqui também que muitos paralíticos e coxos eram curados. Não era gente curada de erisipela, de enxaqueca, e não sabe essas coisas não. Era gente que, era o ceguinho conhecido da cidade, era o aleijado que estava lá na esquina desde nascença, era o vizinho que vivia na cadeira de rodas, que todo mundo conhecia. Eram sinais e prodígios indiscutíveis, tanto é que eles serviam de prova de que aquilo que Filipe estava dizendo era verdade. E verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. Alegria dos que se converteram, alegria dos que foram libertos dos espíritos, alegria dos que foram curados, alegria dos parentes, dos familiares. Um grande avivamento espiritual começa na cidade de Samaria como resultado da morte de Estevão. Como disse Tertuliano, não é? A morte do mártir é a semente de onde brota. Você mata um cristão, brotam outros no lugar. E é isso que a gente vê acontecer aqui na cidade de Samaria. Eu quero terminar, gente, destacando algumas coisas. Primeiro, aqui, o texto está cheio de evidências do poder extraordinário de Deus. Primeiro, ele vai mudar esse fariseu endurecido aqui, esse perseguidor, o maior perseguidor da igreja, que foi Saulo de Tarso. Ele vai ter seu coração mudado radicalmente pelo Senhor ressurreto. Por isso, não perca a esperança. Não perca a esperança no seu filho que está desviado, não perca a esperança da conversão do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, do seu amigo. Se Deus pôde mudar Saulo de Tarso, Ele pode mudar qualquer pessoa. O próprio Saulo disse: eu, de todos os pecadores, eu sou o maior. Segunda coisa que eu queria lembrar para você aqui, que um dos efeitos da perseguição, em muitos casos, é o crescimento da igreja. A gente não quer perseguição. A gente ora por liberdade religiosa, a gente quer liberdade de expressão e de culto, mas às vezes Deus quer que a igreja se mexa, Deus quer que a igreja cumpra a sua tarefa. Um exemplo moderno: a gente não sabe quantos cristãos tem na China,
porque os números são proibidos lá. Não temos os números oficiais, mas com certeza a igreja da China é muito maior. É uma igreja perseguida, é uma igreja que não, a não ser aquelas igrejas que são registradas oficialmente, os cristãos não podem se reunir, mas eles se reúnem na chamada igreja subterrânea, e alguns acham, inclusive, que o número de cristãos na China já passou dos Estados Unidos há muito tempo. Os Estados Unidos, que é o país mais cristão do mundo que a gente sabia, não é? Mas provavelmente na China esse número já passou dos Estados Unidos já há algum tempo, não é? A gente não sabe porque não sabe, não é? A China é fechada, a gente não sabe. Mas o que está acontecendo lá? A igreja é perseguida. A igreja é perseguida. Então, às vezes, Deus usa a perseguição para isso acontecer. Também o texto fala da sabedoria de Deus. Já mencionei que Filipe não era um judeu nativo, que teria provocado reação, talvez, dos samaritanos. Os sinais e curas realizados por Filipe estão muito ligados ao fato dele ter sido ordenado, consagrado ali pelos apóstolos. Não quer dizer que Deus não faça sinais e prodígios hoje, Ele faz. Eu estou dizendo que é difícil você encontrar, quer dizer, eu não conheço homens como Estevão e como Filipe, que têm o dom de curar aleijados, coxos, paralíticos e cegos, provavelmente crianças com a síndrome de Down também, não é? Se fosse trazido. Eu não conheço ninguém que tenha poder para fazer isso nos dias de hoje, não é? Mas meu conhecimento é limitado. Se houver, de você conhecer um dia, se você quiser me apresentar, como eu disse, eu não sou fechado para isso. Eu estou dizendo que eu não conheço. Muito bem, a última coisa. E esse aqui também é um ponto que eu acho que é muito bom. O entendimento do plano de Deus para a salvação veio gradativamente à igreja. A igreja não entendeu, não caiu a ficha da igreja, por assim dizer. Logo no começo, o que é que ela devia fazer? O livro de Atos abre com Jesus dizendo: vão pregar o evangelho até os confins da terra. Chega no capítulo 8, e isso não aconteceu ainda. Saulo tem que ser convertido. Capítulo 10 é quando Pedro vai falar a Cornélio. Capítulo 13 é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha, metade do livro. Então, levou metade do livro de Atos para a igreja entender o que é que Deus queria, que era a evangelização do mundo. Às vezes, Deus revela a sua vontade à igreja paulatinamente. A compreensão, o entendimento do que era o plano de Deus chegou aos poucos na igreja de Jerusalém, que era uma igreja feita de judeus que tinham dificuldade em pregar a outro grupo étnico que não fosse os judeus. Então foi preciso Estevão foi o primeiro a entender. Filipe, não é? Ele vai lá em Samaria, ele entendeu. Depois vai ser Pedro na tora, ele vai ser levado, quase que empurrado para ir lá para Cornélio. Depois Deus vai ter que levantar Saulo de Tarso e manda Saulo de Tarso para pregar, ir em 3 viagens missionárias levando o evangelho às províncias do império. E como estamos nós, queridos irmãos? Esse livro mexe com a gente, não é? Eu leio esse livro, prego essas coisas e digo: meu Deus, a gente está aqui falando dessas coisas, pregando essas coisas, mas o quanto nós conhecemos dessas coisas de verdade? E nós oramos: ó Deus, tenha misericórdia, ainda que isso possa causar uma grande perseguição, mas derrama Teu Espírito Santo sobre a igreja brasileira, renova-nos a fé, o desejo de servir a Cristo, tira os ídolos do nosso coração, acaba com essa fé fria, esse amor morno, e dá-nos de fato fervor, dedicação, consagração e obediência. Você quer isso também? Vamos ficar em pé e nós vamos orar.